Esse aqui é um dashboard montado no Data Studio com os dados dos scouts que são feitos no blog Judô de Base. Então, aqui a gente consegue ter várias interações interessantes. Na parte de cima, nós temos aqui a possibilidade de selecionar o evento, a categoria, o sexo, a colocação e o país. Então, nós vemos que, da forma como ele aparece inicialmente, nós temos aqui a análise de 18 eventos de 430 atletas que fizeram quase 2.000 ações técnicas diferentes. Aqui a gente consegue selecionar no evento qual evento que eu gostaria de visualizar. Então, por exemplo, eu posso selecionar apenas os campeonatos mundiais júnior, os 3 campeonatos mundiais júnior, e aí eu tenho os gráficos sendo adaptados apenas para analisar os 165 atletas que foram medalhistas nesses 3 eventos. Bom, clicando aqui a gente deixa selecionado todos. Eu posso selecionar as categorias específicas também. Então eu posso, por exemplo, se eu quiser saber o que aconteceu com os atletas da categoria menos 60 quilos, eu consigo ver nos 18 eventos os 38 atletas que foram analisados dessa categoria e nós conseguimos ver quais são as técnicas mais utilizadas e todas as ações técnicas que aqui aparecem. Bom, podemos também selecionar por sexo, então podemos separar e analisar somente o masculino ou somente o feminino, ou ter, como ele já aparece, a análise de ambos. Podemos selecionar também aqui as colocações, ver apenas os medalhistas de bronze, os terceiros colocados, ou ver apenas os campeões. Então nós conseguimos fazer as análises aqui, a seleção da maneira que achamos melhor. E podemos também analisar por país, então observar o que aconteceu com os medalhistas de um país específico, quais foram as técnicas mais utilizadas pelos atletas daquele país, ou de um outro país específico, digamos, gostaríamos de ver o Japão, então podemos selecionar aqui e ver qual foi as ações técnicas dos atletas desse país específico. Muito bem. Bom, feito essas seleções, escolhendo essa parte de cima aqui, nós podemos também trabalhar em cima dos gráficos. Então nós temos 4 gráficos. O primeiro gráfico, que é um gráfico de barras, ele tem as 10 técnicas efetivas mais frequentes. Esse gráfico de pizza tem as direções de ataque e os ataques do Neo-Azai. Então, passando em cima, nós conseguimos ver a quantidade de ações e o percentual dessas ações no total de cada uma das direções que foram utilizadas pelos atletas. O gráfico rosca aqui embaixo, nós temos as configurações de Kumikata. Então, nós temos quais são as pegadas mais utilizadas e nós temos também aqui, passando sobre o gráfico, a quantidade de vezes que pontuou com esse tipo de pegada e o percentual do valor total. E esse gráfico de árvore, nós temos aqui as formas de ataque e as transições. Então, as que estão mais acima são as que mais aconteceram, como, por exemplo, os ataques na disputa de Kumikata, os ataques dominando Kumikata e depois os contragolpes. E embaixo nós temos aqueles que aconteceram com menor frequência, sempre passando sobre esses valores, sobre o gráfico a gente consegue visualizar qual é o tipo de transição, o tipo de forma de ataque e a contagem de ações. Um ponto interessante que nós temos aqui nesse tipo de dashboard é a possibilidade de interagir com os gráficos. Então, se eu clicar sobre o Ultimata, eu vejo que o Ultimata ele foi realizado em 46,5% com ataques para frente e direita e no restante, em 53,5% com ataques para frente e esquerda. Que a maior parte dos ataques de Ultimata foram feitos com a pegada alta, seguido pela pegada tradicional e depois a cinturando, e as outras pegadas tiveram um percentual menor. E que a maior parte dos ataques de Ultimata foram feitos com o atleta dominando o Kumikata e em segundo lugar durante a disputa de Kumikata. Se eu clicar novamente aqui, eu tiro essa seleção e eu posso interagir com o gráfico da mesma forma em qualquer um dos gráficos. Então, por exemplo, se eu quiser saber como é que foram os ataques na disputa de pegada, eu vou clicar aqui na disputa e os outros gráficos vão se adaptar a essa seleção que eu fiz. Se eu clicar, por exemplo, na pegada alta, eu vou ter uma análise das técnicas que aconteceram com a pegada alta e os outros gráficos vão se adaptar a isso. Então isso é uma forma bem interativa e interessante de analisar esses dados.